querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo ao canal Descomplicando o Espiritismo. Aqui é o Paulo e hoje nós vamos continuar com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, agora entrando no capítulo 2º, ou melhor, capítulo 3º da parte 2ª, chamado Da Volta do Espírito, Extinta a Vida Corpórea, à Vida Espiritual. O título parece grande e, na verdade, o que significa é a morte. O que acontece conosco após a morte? Fique conosco até o fim, é bem interessante esse capítulo, tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas antes de mais nada, por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative os alertas para receber todos os nossos vídeos. O YouTube não entrega os nossos vídeos para todo mundo, se você não estiver com o sininho ativado, você não vai ver na maioria das vezes. Compartilhe esse vídeo, deixe a sua curtida, deixe seu comentário para ajudar no crescimento do canal, ok? Vamos lá então. Kardec começa, ele separa todos os capítulos através de subtítulos para separar os conteúdos, e o primeiro dele é A Alma Após a Morte. Eu vou lembrar que eu não vou ler tudo, a intenção é simplificar, eu peço que você estude por sua conta também, tá bom? Questão 149. O que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se aparta momentaneamente. Lembrando no capítulo anterior que ficou definido que, na maioria das vezes pelo menos, quando nós falamos em alma, no livro dos espíritos, estamos falando no espírito encarnado, ok? A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. O que seria ela se não a conservasse? Aqui estamos estabelecendo, como já viemos em outros momentos, um postulado muito importante, que é a da conservação da nossa individualidade eterna. Ok? Nós nascemos, nós morremos e nós continuamos sempre conservando a nossa individualidade. Há uma doutrina que diz que quando a gente morre, a gente volta a constituir um todo e perde assim a individualidade. Ela se mostra impossível de ser dessa forma de acordo com o estudo que a gente desenvolve. Ou melhor, que Kardec desenvolveu junto à espiritualidade superior. Como constata a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? O que ele quer dizer com essa pergunta? Eu, Paulo, alma encarnada, espírito encarnado neste momento, eu constato a minha individualidade como? Eu sei que eu sou um indivíduo, eu sei que eu tenho a minha consciência de existência, mas como eu constato essa individualidade hoje? Através da minha aparência, de quem eu sou, como eu me pareço. Qualquer um que me veja e me conheça, compreende. Esse é o Paulo, porque conhece a minha aparência. E depois que a gente morre, se a gente deixa o corpo, como que isso continua? Continua, o espírito, a ter um fluido que lhe é próprio, obtido na atmosfera do seu planeta, do nosso planeta. Esse fluido ele é característico, ele é relativo a cada atmosfera de cada planeta. E que guarda a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Esse fluido, esse perispírito, que é aquela camada que está entre o espírito e o corpo, ele é um fluido muito sutil e moldado segundo a nossa consciência. De forma que, como eu passo uma vida inteira tendo consciência de que eu sou assim, eu tenho 1,87, 1,88, magro, alto, de cabelo preto, enfim, eu conheço a minha aparência. Essa aparência se molda pela minha consciência no meu perispírito, e assim eu me apresento. Conforme, em espírito, eu consiga desenvolver mais a minha consciência e tenha mais conhecimento, eu posso modificar essa aparência segundo a minha vontade. É assim que muitos espíritos amputados em vida dizem em suas comunicações
que ainda se veem amputados ou com feridas no plano espiritual, mas isso com o tempo se desfaz conforme eles conseguem adquirir melhor consciência a respeito do seu estado, ok? A alma nada leva consigo deste mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Ele quer dizer aqui que todos nós almejamos um mundo melhor, almejamos ir para um lugar melhor. Antes do conhecimento trazido pela doutrina dos espíritos, a maioria de nós almejava o quê? Um paraíso, um lugar onde nós pudéssemos estar no meio da natureza, do verde, dos animaizinhos, vivendo em felicidade plena. Mesmo as pessoas mais em sofrimento, mais cheias de amargor, até muitas vezes maldosas, também desejam isso. Elas também gostariam de se livrar de um mundo tão difícil e ir para um mundo melhor. Quanto mais pura for a alma, quanto mais elevada for a alma, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Ou seja, deixa para trás possessões materiais, vícios, o que quer que seja, né? E lá encontra um mundo melhor. Esse mundo melhor, ou não, estará de acordo com a nossa consciência, com o que nós fazemos. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte, a alma retorna ao todo universal? 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Não significa que nós deixamos de ter vida eterna quando estamos encarnados. Só precisamos compreender que essa vida eterna é do espírito. Eu, espírito Paulo, tenho vida eterna. Se cair um raio aqui dentro, cair um avião na minha casa e eu morrer neste momento, só meu corpo morre. Eu continuo tendo a minha vida eterna. Separação da alma e do corpo. 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Muito importante esse trecho aqui, gente. Não é dolorosa a separação da alma e do corpo. O corpo muitas vezes sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Ele quer dizer que a alma não toma parte das dores no momento da morte. O sofrimento que algumas vezes se experimentam no instante da morte são uma felicidade para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio, que vê chegar o fim da sua prisão. Lembrando que não estamos aqui dizendo que o suicídio seja bem-vindo. Muito pelo contrário, isso vai ficar muito claro no estudo que estamos fazendo. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos, desfeitos os laços que a retinham, ela se desprende. Então Kardec vai lá e esmiuçar essa questão. A separação se dá instantaneamente por uma transição brusca? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre vida e morte? Não. A alma se desprende gradualmente, não escapa como um pássaro numa gaiola. Aqueles dois estados se tocam e confundem. Numa gaiola que se abre a portinha ou que, por alguma razão, de uma hora para outra, né? Não. Aqueles dois estados se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não quebram. Questão 156.
A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Antes que a vida orgânica acabe, a separação definitiva da alma e do corpo pode já ter ocorrido? Na agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo, nada mais há que a vida orgânica. O corpo aqui, o Espírito diz, é uma máquina orgânica. No momento em que a alma deixa o corpo, ele passa a ter apenas vida orgânica. Enquanto o coração funciona, faz bombear o sangue pelas artérias, pela veia, essa máquina orgânica continua funcionando. E aqui nós caímos naquela questão. Até que ponto, então, a vida? Até que ponto se deve manter máquinas funcionando para garantir a vida do corpo ou não? Hoje em dia, a ciência já mais avançada, a ciência médica já mais avançada do que na época de Kardec, já constata a questão da vida cerebral. Lembrando que a principal ligação do espírito está no cérebro, está na mente. Hoje em dia, o que se faz? Enquanto há vida cerebral, enquanto é possível detectar sinais cerebrais, as máquinas não são desligadas. Quando cessa essa vida cerebral, as máquinas são desligadas. É constatado a morte cerebral, como se diz, né? Na época de Kardec, era simplesmente pelo coração. Então, analisava-se o coração está palpitando? Está vivo. Não está palpitando? Está morto. Naquela época, pior, nós não tínhamos sequer aparelhos avançados capazes de detectar as palpitações mínimas do coração. Muitas pessoas, e isso vamos voltar lá em Lázaro, na época de Jesus, e outros tantos que aconteciam, entravam em estado cataléptico, onde o corpo entra quase num estado de morte, a palpitação do coração é mínima, é indetectável praticamente, a colocar a mão, a ouvir, o pulso praticamente inexiste, mas ainda há vida. E quantas pessoas acabaram nessas épocas sendo dadas como mortas e às vezes até enterradas porque não tinha como se constatar que ela estava morta ou não. Aconteceu muito isso. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai entrar? O que ele está perguntando, se no momento da morte a alma às vezes tem alguma aspiração ou um êxtase, ou seja, visões, sentimentos, sensações que ela comece a entrever o mundo. Vamos falar de uma forma ainda mais clara. Pensa nos vários relatos de pessoas que se disseram num hospital ou que estavam no hospital entre vida e morte e começaram a ouvir vozes diferentes, a dizer que via espíritos ao seu redor. Muitas dizem que veem nos hospitais espíritos vestidos de branco, equipes médicas, e muitas vezes trazem constatações desse outro lado. A resposta: muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que o prendem, que a prendem ao corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Aqui, ele está dizendo assim, em geral, né, para as almas, para os espíritos que tenham algo de espiritualidade, que almejem esse desprendimento, ao pressentir que está chegando esse momento, ela faz todos os esforços para apressar esse desligamento, esse rompimento da vida. Então, ela começa a ver, a ouvir. Muitos outros, muito materialistas, muito apegados à matéria, fazem o esforço contrário. Não querem ir. Querem continuar aqui. Sentem que a morte está chegando, mas lutam arduamente contra isso. Começam a ter inclusive visões, veem espíritos,
sentem, mas se apavoram, porque não querem constatar aquilo, não querem voltar para o plano espiritual, e assim, é claro, dificultam muito o processo de desligamento. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Morri, me desliguei do corpo, o que eu sinto do lado de lá? Depende. Se você praticou o mal, você praticou o mal. Ou foi muito materialista, você vai se ver com más companhias, com o pensamento totalmente entorpecido, às vezes até por vícios. Muitas vezes não querendo aceitar aquilo, querendo continuar na matéria, querendo continuar muitas vezes junto aos próprios bens, ao próprio dinheiro. Isso aqui me pertence, eu não vou deixar isso para outras pessoas. Surgem aí aqueles casos das assombrações, que não são mais do que esses espíritos. Se, contudo, vivemos uma vida mais espiritualizada, mais ligada ao bem, mais no bom caminho, no momento em que nós nos vemos lá, nós vamos muitas vezes reencontrar parentes anteriormente desencarnados que já estão num bom estado, bons amigos. Vamos nos deparar com uma situação de maior felicidade. É claro que vai nos dar saudade. Ah, que saudade das pessoas que ficaram lá. Claro que vai nos dar. Isso é natural, tanto de lá quanto de cá. Mas a sensação é muito mais tranquila. Após a decapitação, aqui Kardec está perguntando sobre as mortes bruscas, onde não se enfraqueceram os laços, entre espírito e corpo. Após a decapitação, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Não raro, a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas, frequentemente, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Ele quer dizer aqui, na morte violenta, e principalmente quando você sabe que você vai morrer, que vão lhe tirar a vida, às vezes isso continua por alguns momentos. Já houve o ato e o espírito continua sentindo algumas coisas. Outras vezes, pelo medo daquele momento de morrer, a pessoa perde a própria consciência antes do momento do suplício, e isso pode ser auxiliado inclusive por bons espíritos que estão acompanhando naquele momento e querem ajudar a pessoa a passar por tudo aquilo. Comentário de Kardec. Essa consciência, essa sensação, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes, ou seja, mais fortes, são os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento desprendimento completo. Já falamos em outro vídeo, vou colocar aqui em cima o link, sobre o suicídio, e aqui fica muito claro, no momento quando a pessoa se mata, se suicida, não houve uma extinção gradual dessa força vital. Quando não há essa extinção gradual, o perispírito continua por um tempo maior ligado ao corpo. É por isso que nos casos de acidentes, a maioria dos espíritos que trazem comunicações vão dizer que passaram por uma perturbação muito grande, que não sabiam onde estavam, que não conseguiam sair daquele lugar, que muitas vezes acompanharam o próprio corpo até o enterro. É por causa disso. O que acontece no acidente? A pessoa que tenha sido boa, tanto por mérito, quanto por questão de estado vibracional, de afinidade com os bons espíritos, é auxiliada por eles. Então essas equipes espirituais vão até ela e ajudam a extinguir essa vitalidade que ainda existia no corpo, para auxiliar nesse desprendimento.
Quando ocorre o suicídio ou mortes violentas, há alguém que está totalmente desvinculado do bem, que está com o pensamento totalmente envolto nas sombras e, na maioria das vezes, acompanhado por espíritos inferiores, não consegue receber esse tipo de auxílio, porque ele está envolto em uma teia de muitas dificuldades, uma teia de sombras. O que acontece então? A pessoa passa por um estado de dificuldade mais longa para se desligar. No suicida, essa dificuldade pode durar dias, meses ou anos. Muitos espíritos suicidas declaram terem sentido o corpo se decompor, cirurgias, intercessões cirúrgicas após mortes, dizem que sentiram muita dor. Por isso, é um ato tão complicado. Tão complicado. Terminando aqui, Kardec vai perguntar justamente sobre essa perturbação que se segue após a morte. Na 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação, que foi o que dissemos. Quanto mais elevado o espírito, quanto mais conhecedor, quanto mais bondoso, equilibrado, menor será essa perturbação. Isso fica claro aqui. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente. Enquanto que o homem carnal, esse que está ligado à carne, à matéria, ao dinheiro, aos vícios, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Temos relatos também de espíritos que foram ligados ao bem, à caridade, aos estudos, à espiritualidade, e que depois da morte se viram em pouquíssimo tempo aptos a trabalhar, já querendo continuar o seu trabalho ligado ao bem. E que felicidade poder fazer isso, né? O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração dessa perturbação? Influência muito grande, porque o espírito já compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Não está reservado aos espíritas, ou aqueles que busquem esse conhecimento, a tranquilidade após a morte. Muito pelo contrário. Aqui eu vou dizer, muito pelo contrário. Se nós estamos nesse caminho, nós estamos aqui buscando compreender, conhecer, nós temos que buscar conhecer e aplicar em nós, em primeiro lugar. Na nossa reforma íntima, no entendimento. Para que eu estou aqui? O que eu devo fazer? Eu preciso me melhorar, vou me melhorar. Aos espíritas que não fazem isso, a perturbação pode ser muito maior. Lembremos das palavras de Jesus: a quem muito é dado, muito será cobrado. Não como castigo, mas porque o espírita, e existem casos não muito raros, de suicidas no meio espírita, ou daqueles que desencarnaram por uma doença geradas por si mesmo, pela sua própria imprecaução. Eles contam que do lado de lá, o grande vilão é isso que está aqui dentro, ó. A nossa consciência. A gente desperta do outro lado
Digamos que eu tenha me matado ou morrido por uma doença causada por mim mesmo ou por vício. Desperta do outro lado, continua nessa dificuldade da extinção da energia vital, do fluido vital, porque estava com a mente em lugares complicados, em ambientes complicados. A partir do momento em que começa a recobrar a consciência, o que é que acontece? Meu Deus, eu sabia de tudo aquilo e olha o que eu fiz. Que arrependimento! E daí, meus amigos, e daí são anos, muitas vezes, se arrastando em paisagens complicadíssimas do umbral por conta de invigilância e muitas vezes de falta de vontade firme e real de se modificar, de entrar no bom caminho. Reflitamos muito sobre isso. Terminando aqui, eu vou fazer uma leitura rápida aqui dos comentários finais de Kardec. Essa perturbação apresenta circunstâncias especiais de acordo com os caracteres dos indivíduos e principalmente com o gênero da morte. No caso de morte violenta por suicídio, suplício, acidente, ferimentos, o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Quantas comunicações falam disso? Obstinadamente sustenta que não está. Quer dizer, ele, de uma forma obstinada, persistente, diz, eu não estou morto, eu estava aqui andando no meio da rua agora. Só que ele não consegue perceber que enquanto ele estava andando no meio da rua, um carro veio, bateu nele, ele foi de cabeça no chão, morreu, e isso ele não consegue perceber. Estou vivo. Sente o seu próprio corpo, sente as dificuldades corporais, sente fome, sente frio, sente calor. No entanto, vê seu próprio corpo, reconhece que é seu, mas não entende o que está acontecendo. Acerca-se das pessoas a quem estima, das pessoas, dos familiares queridos. Fala-lhes e não percebe porque elas não ouvem. Gente, a gente está vendo aqui Kardec descrevendo o que a gente vê em muitos filmes e em muitas comunicações. O espírito, Ghost. Vamos lá lembrar de Ghost. Não é isso? Eu não entendo, eu não estou morto. Eu estou aqui bem, eu estava aqui agora. Não, vou lá falar. Chega junto da esposa, dos filhos. Filho, me ouve, eu estou falando com você. E a pessoa não ouve? Não responde? Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso, de uma hora para outra pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Veja como o conhecimento é importante. Por mais que eu possa ter vivido uma vida meio complicada, só o fato de conhecer e entender pode ajudar muito nesse momento, porque eu não acho mais, se eu viver a vida inteira achando que a morte é o fim, morreu e acabou, eu não vou compreender o que se passa do lado de lá e vou passar por uma perturbação muito maior. Vamos relembrar outro filme, O Sexto Sentido. O que é que acontece ali? Não é um espírito? Vamos relembrar outro filme, O Sexto Sentido. O que é que acontece ali? Não é um espírito? A gente entende no fim que o doutor... me desculpa se você não viu até hoje, eu vou dar aqui um belo de um spoiler, tá bom? O doutor, o psiquiatra, o psicólogo que falava com a criança, no fim a gente percebe que ele era um espírito e que até então ele não tinha percebido e constatado que era ele que estava morto. Ele falava e ele acreditava que as pessoas respondiam. E somente quando ele compreende, quando a consciência bate nele, é que ele começa a analisar e fala, meu Deus,
eu tô morto. É muito interessante. Outro filme muito interessante, Os Outros. A gente passa o filme inteiro acreditando que quem estava vivo e quem estava morto era o contrário. As pessoas que estavam na casa estavam sofrendo com assombrações. E depois a gente percebe que, na verdade, as assombrações eram os vivos que estavam se mudando para casa. E quem estava lá, passando por toda uma perturbação, barulhos e tudo mais, eram os mortos, eram os espíritos. Muito bom esse filme, muito bom. Para a gente ver o gênero, a que grau pode chegar a nossa inconsciência sobre a morte, ou melhor, sobre a vida após a morte do corpo. Terminando, a perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma, semelhante em tudo a que acompanha um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias que aumentam a proporção que ele se compenetra, que ele se entende da sua situação. Vamos relembrar quando a gente está muito bem, a gente está bem de vida, tranquilo, sem preocupações, na santa paz de Deus. Como é que a gente dorme? A gente dorme muito bem, a gente tem sonhos maravilhosos. Nossa mente cria assim cenários espetaculares e também vivemos espiritualmente em cenários com pessoas bondosas. Enfim, quando a gente acorda, como a gente acorda? Muito tranquilamente, feliz por um novo dia. Quando a gente não está assim, a gente está com depressão, com ansiedades, com dificuldades maiores da vida e nos entregamos a esses estados, a gente não dorme bem, a gente tem sonhos ruins, a gente tem pensamentos complicados, a gente fica naquele estado entre dorme e acorda, não sei onde eu tô. E quando acorda efetivamente, como é que a gente acorda? Cansados, perturbados, num estado assim de peso na consciência. Não é assim? É a mesma coisa que acontece quando a gente desencarna. Por isso que a gente tem que buscar mudar. Quando a gente está nesse quadro ruim, temos que buscar mudar. Através de muito esforço, de muito equilíbrio, de bom caminho, evangelização, oração e ação no bem. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. No estado de perturbação, após a morte, cada um vai para o seu lado, ou se preocupa com os que lhe interessam. Morte coletiva. Todo mundo morreu num acidente de avião. O que acontece então? Eles vão ficar todos ali, depois que eles morreram, eles, nossa, você morreu também, olha, você está aqui comigo? Não. Aí entra aquela frase, né? Cada um é um universo. Cada espírito cria para si mesmo todo um universo mental que lhe causam preocupações, que lhe cria cenários, e muitas vezes esse estado vibracional de cada mente não permite nem que ele perceba aos outros. Ele vai morrer, percebi que estou morto aqui, ou nem percebi, eu vou buscar aquele estado, aquilo que eu tinha dentro de mim. O que é isso aqui que está acontecendo? Não, minha fazenda, meus bois, meu dinheiro, e corre para lá. Nem vê, nem percebe o resto. Na morte natural, a perturbação começa antes da cessação da vida orgânica, perdendo o espírito toda a consciência de si no momento da morte. Morte natural. Antes da cessação da vida orgânica, essa perturbação, ou seja, esse estado de meio cá, meio lá, começa a perceber alguma coisa, uns espíritos e isso vai aumentando. E no momento da morte, o espírito perde toda a consciência de si. Segue-se daí que ele jamais testemunha o último suspiro. As convulsões da agonia são efeitos nervosos que quase nunca o afetam. Dizemos quase,
porque em certos casos tais sofrimentos lhe podem ser impostos como expiação, como algo necessário para o espírito passar. Mas muitas vezes, na morte natural, o espírito já está tão desligado que nos últimos momentos da morte ali, quando há as convulsões, aquele estado que para a gente é tão triste, parece, muitas vezes o espírito nem participa daquilo, efetivamente ele não sente aquelas dores. É simplesmente um choque orgânico e termina ali com o desligamento, quando muitas vezes o espírito é colocado ou entra em estado de perca de consciência. Nós temos recebido notícia que neste momento em que estamos passando, de uma morte coletiva muito grande e em meio a tanto sofrimento, porque as pessoas estão totalmente despreparadas para isso, a maioria dos espíritos que estão desencarnando estão sendo colocados em estado de inconsciência e estão sendo levados assim para o plano espiritual, para que não recebam toda essa carga que vai dificultar muito a recuperação deles. E assim permanecem até que se esfriem essas primeiras emoções tão pesadas do plano material, da família, e que eles possam novamente recobrar a consciência, começar a entender, estudar e continuar a sua vida. Bom, gente, esse foi o estudo de hoje, bastante interessante, um pouco longo. Agradeço por ter ficado até aqui. Estudo muito importante. Compartilhe esse vídeo com quem você puder. Compartilhe esse vídeo. É um trecho muito importante de todos nós entendermos e refletirmos. Que Jesus nos ilumine a todos, ilumine a sua família, sua mente, seus pensamentos, seu trabalho, enfim, que nos ilumine durante os próximos dias, para que possamos continuar com muito afinco nesse estudo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.